Oi, povo meu, vamos aqui nessa terça-feira, estou fazendo vídeo na segunda, porque no vídeo, na questão da torcida organizada do Vasco, principalmente, invadindo o CT, eu falei que essa segunda ia estar comprometida, não ia ter conteúdo direito, possivelmente. Fui para uma reunião no mercado imobiliário em Nova Iguaçu, acabou que por causa dessa reunião, questão de QR Code, a nossa resenha aqui no canal foi atingida, entre aspas. Eu fui também para uma resenha de família, e eu não consegui ver nenhuma partida. Ontem teve um pouquinho de volta da tal da resenha. Joguei bola ontem, aí pegamos as coisas do lugar onde foi, viemos para casa. Não consegui ver o jogo porque a televisão aqui tá ruim, estamos resolvendo aqui em casa. E aonde é minha avó de consideração, ela estava na casa de uma tia minha, e aí eu não consegui ver a vitória do Cruzeiro por 4-0, nem a vitória do Flamengo por 1-0. O Cruzeiro venceu com 2 gols de Gabigol, Gabriel Barbosa, um de pênalti, um de Christian e um do Eduardo. E o Flamengo venceu o Fluminense com um gol do Pedro aos 40 minutos do segundo tempo, entendeu? Deu, né? Eu não vou dar a minutagem dos gols do Cruzeiro porque eu não vi a partida. Não é um pós-jogo, é um vídeo de conversa, bate-papo, reflexão sobre os dois nomes aqui da pauta, que são Gabriel Barbosa e Pedro Guilherme. Antes, o Cruzeiro era líder com 33 pontos, o Flamengo vice-líder com 30 pontos, e estão brigando aí nas cabeças, por enquanto, a liderança. Então não é briga pelo título, tem muitas águas a rolarem. Se eu não me engano, estamos na 15ª rodada. Isso aí, e tem muita coisa a acontecer. Mas eu queria falar do Gabriel Barbosa e do Pedro Guilherme, porque cada um está vivendo a sua situação, né? O Gabigol, de tentar voltar a ser o Gabigol não só de 2019, mas de 2020, 21, 22, né? 18, quando estava no Santos, voltou muito bem sendo artilheiro do Brasileiro pelo Santos. 23, até a questão do doping, né? E vamos lá, 24, vamos tentar assim, pelo menos o Gabigol da final contra o Atlético Mineiro, a primeira partida, até a confusão com o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, no intervalo daquele jogo muito importante, que era a segunda da partida, com o Gabriel tentando a renovação com o Flamengo por mais 5 anos. Ele sai, vai para o Cruzeiro, não se dá muito bem com o Diniz é demitido, vem o Léo Jardim, ele começa a recuperar a forma física, mas um pouquinho gordo, todo mundo reclamou que ele estava gordo e tal, e o Caio Jorge vem em ascensão e começou a meter o gol, só que o Caio Jorge ainda não decidiu, nem sonha em decidir 1/3 dos títulos que o Gabriel Barbosa decidiu pelo Flamengo. Fica no banco, vai e volta. Aí ontem ele faz 2 gols, sendo um de pênalti contra o Juventude, e todo mundo tá nessa mística, né? Elogio, voltou, não voltou, é contra o Juventude, um time que tá brigando já para não cair e vai continuar brigando, né? Esse é um fato. O outro é do Pedro, que desde a Copa do Mundo de clube já não é mais aquela unanimidade no Flamengo. Ele não fez gol na Copa do Mundo de clubes, se eu não me engano. Ele voltava de lesão e
voltando da lesão, fez vários gols importantes no Brasileiro. Se eu não me engano, está brigando pela artilharia do Brasileiro. Mas depois do Mundial de Clubes, Super Mundial, coisas foram acontecendo. Culminou com a semana passada com o Felipe Luiz falando da falta de profissionalismo, do que aconteceu com ele na semana dele dentro de campo, porque não foi extracampo, foi dentro da rotina de treinamentos, de respeito ao grupo, aos colegas, tudo foi muito claro para o Felipe Luiz. Ninguém no Flamengo se pronunciou, de atletas, jogadores que trabalham com o Pedro. E o Pedro volta ontem e faz um gol importante, né, aos 40 do segundo tempo contra o Fluminense. Eu já fiz um vídeo aqui falando que eu prefiro o Gabigol do que o Pedro como 9 da seleção brasileira. Aliás, eu prefiro um ataque místico, o Bruno Henrique e Gabigol. E se vai ser 2 linhas de 4, uma linha de 5 e uma de 3, ou uma linha de 3 e 5 defensores, não importa. Eu preferiria muito assim, pela mística. O futebol é muito dessa mística e os dois têm muita qualidade, habilidade, vista do que o Bruno Henrique fez com o Chelsea, não conseguiu fazer com o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Eu já falei que o Gabigol seria o meu 9 e que o Pedro seria o meu reserva. Com a situação do Pedro, eu acho que eu não posso chegar a falar assim, pô, vocês são pedretes, pô, vocês são isso, são aquilo, né? De quem gosta mais do Pedro. Então, eu acho que o jogador com muito mais habilidade, coordenação motora, verticalidade, versatilidade, é o mais importante. O Ronaldo, o Romário era muito assim, o Edmundo, né? O próprio Pelé, e eles são muito mais lembrados do que Adriano, Nunes, né? O próprio Roberto Dinamite, que não era um jogador de facão, muito mais posicionamento, na maioria das vezes. Então, tem muito disso. O Pelé tinha sua verticalidade, mas era muito mais posicional, como o Roberto, como o Adriano, mas tinha Vavá. Não quer se dizer, lógico, que esse jogador não possa estar numa Copa do Mundo. E não quer se dizer que eu não torço para o Pedro estar. Eu torço para o Pedro, como torço para o Bruno Henrique, como torço para o Gabriel, como torço para o Rodrigo, para o Vini Júnior, para o Endrick, para quem for, que estiver muito bem ou que tenha feito um período muito bom para estar, porque a Copa do Mundo é para os melhores. As duas situações são muito complexas, porque é uma questão de idolatria, de recuperar prestígio. O Gabigol já ganhou vários títulos e deu para o Flamengo. O Pedro não deu esses títulos para o Flamengo. O Gabigol pode dar esses títulos para o Cruzeiro, jogando do lado do Caio Jorge ou ajudando o Caio Jorge. E aí ele briga pela vaga de segundo atacante da seleção. Fez muito isso no Santos, com o Ricardo Oliveira. O Pedro está em busca de ser um protagonista do Flamengo. Hoje é o Arrascaeta, o Bruno Henrique está na frente, o Luiz Araújo, o Plata estão jogando muito bem, o Michael, Everton Cebolinha. Tudo pode acontecer com eles daqui a um ano. Mas que está se desenhando muito para os dois darem uma volta por cima, um por causa de doping lá atrás, que não foi doping, foi fazer um procedimento errado, como por causa do temperamento que é o Gabi, e outro por uma lesão muito séria, que é o Pedro. Está se desenhando muitos dois protagonistas de uma seleção para buscar um hexa 24 anos depois. Volto a falar, Bruno Henrique e Gabigol por mística, por entrosamento.
são muito mais importantes taticamente, tecnicamente para uma seleção do que qualquer outro ataque. Eu vi, não tem o francês Mbappé e o Vini Júnior, não sei se foi uma piada, mas parece que eles dizem que eles não se dão bem é, na, no Real Madrid, mas tem uma química em campo. O Bruno e o Gabi, eles têm uma química e se dão muito bem também. Então, já seria uma dupla de ataque. O Pedro, como centroavante, segundo tempo, ótimo. Gabigol se machucou, deu um pro Gabigol. É o Pedro, não é o Richarlison, não é o Matheus Cunha. Com todo o respeito, o João Pedro ainda não é o João Pedro, porque ele chegou numa reta final de Copa do Mundo de Clubes, um relâmpago e deu muito certo. Agora ele tem que reafirmar, por mais que seja uma Copa do Mundo de Clubes, mas nós vimos em 2010 que nós queríamos muito o Neymar em 2010, chega 2014, ele rende, a partir de 2017, acontece muitas coisas com o Neymar. Ele já não rende mais do que rendeu de 10 a 16. Muita calma com o João Pedro, muita calma nessa hora. Mas com o Gabi e o Pedro, Guilherme, não. Eu acho que a gente tem que ser muito prático, ágil e o mais rápido possível. Eles precisam estar muito bem focados. Brigar pelo título brasileiro com o Flamengo e com o Cruzeiro, respectivamente. Eu não gosto de cortar o vídeo com eu já fazendo a brincadeira, mas teve que ser assim. Vamos juntar aí, valeu, galera? As crônicas aqui, na verdade, juntar os miolos, porque meu celular estava muito cheio de memória, eu dei uma limpada aí para continuar aqui. É o mesmo vídeo, como o Daniel Mastral falava, é ato contínuo, né? Mas está juntado aqui, o aplicativo deixou juntar. Então, eu estava falando, né? Pedro e Gabigol, acho que eles têm muito mais a se dar, a se oferecer para brigarem pela vaga na seleção brasileira. E se o Pedro tiver muito melhor do que o Gabigol, ganhando títulos importantes, eles são 9 da seleção. Mas se o Gabriel chegar ao Cruzeiro, seu time, como foi o Cruzeiro da época do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, e o Cruzeiro do Arrascaeta, 16, 17, 18, o do Everton Ribeiro, 13, 14, e o Gabigol ser o protagonista, lógico, muito por desde 2019, principalmente no Flamengo, ele tem que ser o centroavante da seleção. Muito mais do que Richarlison, Matheus Cunha e vários outros atletas, entendeu? E o João Pedro vai brigar, se for assim, 6 atacantes, como muitas das vezes está se convocando, se foi isso na Copa de 2022 e foi um erro, perdemos muita opção de criatividade no meio campo. E pensar no Eduardo do Cruzeiro, no Matheus Pereira, no Rafael Veiga, nós precisamos desse armador, que não é o Neymar. Então, se a gente pensar em reduzir para 6, para 5, esses dois têm que estar muito bem para dizer assim, vão esses dois centroavantes aqui. Quem tem que estar bem também? Rodrigo, Vini Júnior, Bruno Henrique, Paulinho, Palmeiras, Pedrinho recuperado no Galo. Acho que é muito disso daí, não vai sair muito disso daí. Só se, vamos supor, o David do Vasco, seu ponto esquerda que arrebentou. O Adson voltou e arrebentou. O Everton, Cebolinha, o Michael, o Luiz Araújo arrebentaram no Flamengo. O Júnior Santos começou a destruir no Atlético Mineiro. O Vitor Sala fora. O Luiz Henrique, o Jefinho. Entendeu? Só se isso acontecer. Algum jogador do Palmeiras, sem ser o Rony, do Atlético Mineiro.
né? O Marcos Leonardo, que é muito bom jogador, todo mundo fala do Caio Jorge, mas o Marcos Leonardo, do Al-Hilal, então só se isso acontecer muito, pode ser algo fora de ordem. Fora isso, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Rodrigo Vini Júnior, mesmo com o Rodrigo no banco no Real Madrid e podendo ir embora, mas o Xabi Alonso contando com eles, esses cinco brigariam pela vaga, os cinco ganhando muitos títulos. Centroavante, Gabigol e Pedro Guilherme, Gabriel Barbosa e Pedro. Então, é muito disso, temos que recuperar os dois, torcer para os dois darem muito certo, e aí a gente tem uma seleção forte, tanto com o centroavante do Cruzeiro e o centroavante do Flamengo atualmente. Gente, perdão aí, o vídeo ficou muito longo, né? Eu sei, vai ser juntado no aplicativo o vídeo que foi cortado por causa da memória com essa reta final, mas curtem, compartilhem, se inscrevam. Galera do Mengão aí, do Cabuloso, galera do Flamengo me deu uma força do caramba lá na cobertura na Copa do Mundo de Clubes, então que vocês possam curtir esse vídeo e que a gente veja Pedro e Gabigol, Gabigol e Pedro na Copa do Mundo de 2026, nos ajudando, assim como eles têm que ajudar a Raposa Cabulosa e o Urubu Malvadão, que é o Flamengo. Valeu, galera? E a Raposa Cabulosa, que é o Cruzeiro. Fui!